Soy Señor para mí, alegría y refugio. Soy Señor para mí, alegría y refugio. Sejamos todos bem-vindos ao 6º domingo do tempo comum. E também nos recordamos Nossa Senhora de Lourdes, protetora dos enfermos. Hoje é dia dela e pedimos sua intercessão pela saúde de todos os enfermos, provações e tribulações que passamos em meio a tantas enfermidades. Que a Virgem de Lourdes interceda por todos nós. Convido a todos a ficarmos de pé com muita alegria, receber o nosso celebrante e toda a equipe. A Deus com alegria, exultai em seu santuário. Todos aplaudir ao Deus que nos criou, exultar em sua presença, cantando louvores ao Senhor. Pai, a Deus com alegria, em seu santuário, vamos todos aplaudir ao Deus que nos criou, exultar em sua presença, cantando louvores ao Senhor. Sede para mim um Deus protetor e um lugar de refúgio para me salvar, porque sois minha força e meu refúgio, e por causa do vosso nome me guiais e sustentais. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Na presença do Senhor, celebrando a Eucaristia, a Páscoa Dominical, nós somos convidados a sermos tocados pela graça de Deus, na sua palavra, no seu corpo e no seu sangue, nos sacramentos. Para celebrarmos bem essa Santa Eucaristia, reconhecendo os nossos pecados, peçamos a Deus o seu perdão. Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar. Tende piedade de nós. Cristo que vos alegrais pelo pecado
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, mas na terra os seus amados. A voz do Rei Celeste, os que foram libertados. Deus que Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, nossos dons agradecemos. Glória. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, nós te Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoar. Nós que estamos junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória. Somente sois do Santo, o Altíssimo Senhor, o Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor. Glória. Oremos. Hoje nós rezamos essa Eucaristia de modo especial em sufrágio da alma de José Rodrigues Ferreira, 1 ano de falecido. Ó Deus, que prometeis permanecer nos corações retos e sinceros, concedei-nos por vossa graça viver de tal maneira que possais habitar em nós, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Levítico. O Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: quando alguém tiver na pele do seu corpo alguma inflamação, erupção ou mancha branca, com aparência do mal da lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos sacerdotes. Se o homem estiver leproso, é impuro, e como tal, o sacerdote deve declarar: o homem atingido por este mal andará com as vestes rasgadas, os cabelos em desordem e a barba coberta, gritando: impuro, impuro. Durante todo o tempo em que estiver leproso, será impuro, e sendo impuro, deve ficar isolado e morar fora do acampamento. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não escandalizeis ninguém, nem judeus, nem gregos, nem a igreja de Deus. Fazei como eu, que procuro agradar a todos, em tudo, não buscando o que é vantajoso para mim mesmo, mas o que é vantajoso para todos, a fim de que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Um grande profeta surgiu e entre nós se mostrou. É Deus que seu povo visita, seu povo, meu Deus, visitou. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia deste sexto domingo do tempo comum, e depois deste sexto domingo do tempo comum, nós vamos ter uma pausa. Na próxima quarta-feira de cinzas nós iniciaremos o tempo da quaresma, o ciclo pascal, o tempo pascal, né? Então ficaremos 90 dias sem celebrarmos o tempo comum, e voltaremos ao tempo comum somente depois das celebrações da Páscoa, né? No 10º já, vamos pular 2 domingos, né? No 9º domingo do tempo comum, a igreja retoma a liturgia do tempo comum. Então, hoje nós vamos ter uma pausa nos domingos, nas missas do tempo comum, para dar espaço ao tempo quaresmal, ao ciclo pascal. A liturgia de hoje nos apresenta no livro do Levítico uma série de recomendações dadas a Moisés, a Arão e a todo o povo de Israel quanto à lepra, que da forma como é apresentada aqui na Sagrada Escritura, diverge um pouco daquilo que a gente conhece hoje como hanseníase, né? Não seria bem direto, a identificação direta não se faz assim, porque não era só hanseníase, mas era qualquer tipo de mal que aparecesse na pele, qualquer doença que houvesse vermelhidão ou descamação da pele, poderia ser interpretado como lepra. Então, é por isso que fala-se aqui, se aparecer, deve-se apresentar ao sacerdote Arão, para que ele identifique
se for lepra, se ele identificar alguma coisa semelhante ao mal da lepra, né, a pessoa deverá cumprir esse preceito, né, deverá ser afastada de sua casa, afastada da cidade, porque ele é impuro e, como tal, deverá andar com as vestes rasgadas, os cabelos em desordem, a barba coberta e gritando impuro, impuro, durante todo o tempo em que estiver leproso, né? Poderia ser que fosse aquilo que hoje a gente conhece como algumas outras doenças de pele, tipo uma dermatite, uma inflamação, uma alergia de pele, e que às vezes quando você se afasta daquilo que lhe causa alergia, você fica bom, fica curado e retoma a sua vida na sua casa. Então qualquer tipo de doença de pele, nesse tempo era identificado diretamente como o mal da lepra, e por isso a pessoa que se encontrasse nesse estado, ela deveria cumprir essas recomendações, deveria cumprir esses preceitos, né? Para a lepra mesmo não havia cura, né? Então, se a pessoa realmente estivesse com lepra, esse estado de segregação, ele seria permanente, né? A lepra não tinha cura e até bem pouco tempo não havia cura para o mal da lepra, né? Então, hoje em dia, se alguém aparece com hanseníase, a pessoa deve procurar um posto de saúde para ser diagnosticado, receber o diagnóstico correto e receber o tratamento adequado, né? E hoje há 100% de cura para a lepra, há 100% de cura para a hanseníase, né? E o tratamento é feito gratuitamente, né? Em qualquer posto de saúde são feitos os encaminhamentos e o tratamento é feito rápido. Então hoje, nos dias de hoje, é inadmissível que alguém sofra desse mal, né? Então, se alguém tem alguma doença de pele que não se cura, procure um posto de saúde para ser diagnosticado e receber o tratamento adequado, né? Nos dias de hoje isso não se justifica, mas nesse tempo se justificava porque era uma forma também de conter a doença, de conter a lepra, porque sendo uma doença contagiosa, uma forma de conter o contágio e a disseminação dentro da cidade era segregar a pessoa doente, né? Afastar a pessoa doente. E era comum que os leprosos vivessem fora das cidades, e fora das cidades eles constituíam comunidades de leprosos, onde eles se ajudavam e viviam em cavernas e se protegiam ali e viviam mendigando, pedindo a ajuda de um e de outro para comer, para sobreviver. Assim eles sobreviviam. Era uma doença que ia desfigurando pouco a pouco a carne humana, ia trazendo mutilações sérias, e para além da seriedade, da gravidade da doença, que ia te desfigurando pouco a pouco, havia também esse fator da segregação social que acontecia. A pessoa não podia mais viver na sua casa, a pessoa não podia mais andar livremente dentro da cidade. Se andasse dentro da cidade, teria que andar gritando impuro, impuro, para que as outras pessoas soubessem que você estava com lepra e se afastassem de você. Em alguns casos era dado até um sino, um chocalho era amarrado no pescoço do leproso, para que quando ele andasse, aquele chocalho balançasse, as pessoas identificassem logo de longe que ali se tratava de um leproso. E não era lícito que nenhum leproso se aproximasse de pessoas que não tinham o mal da lepra, porque trariam impureza para aquele que entrasse em contato com um leproso, com alguém acometido desse mal. No Evangelho de São Marcos, nós estamos no finalzinho do capítulo 1 do Evangelho de São Marcos. São Marcos, segundo São Beda, na interpretação de São Beda, um dos padres da igreja, São Marcos coloca esse evangelho, o seu evangelho, principalmente esse capítulo, o primeiro capítulo, em paralelo com a narrativa da queda de Adão e de Eva no paraíso. É interessante essa comparação que São Beda faz deste capítulo do Evangelho de Marcos, capítulo 1, com a queda de Adão e de Eva no paraíso, né? Aquilo que Jesus faz, as ações de Jesus, no primeiro capítulo de São Marcos, são para desfazer a ação de Satanás na ocasião da queda de Adão e de Eva no paraíso, né? As primeiras ações de Jesus, a primeira, a expulsão do demônio na sinagoga. Jesus expulsa o maligno, né? E o afasta, o tira
do convívio dos homens. Depois, a cura da sogra de Pedro, a cura da mulher, a cura de Eva. E hoje, a cura do leproso, a cura de Adão. É interessante esse paralelo que São Beda faz, né, identificando esse primeiro capítulo com a queda do homem e da mulher no paraíso, né? Jesus expulsa o demônio, Jesus cura a mulher, Jesus cura o homem ferido aqui, né, do pecado. Depois, o evangelho começa já de um modo errado, de um jeito errado, porque esse leproso, ele não cumpre nada daquilo que eram as recomendações aqui do livro do Levítico. Ele se aproxima de Jesus, ele chega perto de Jesus e de joelhos pede: se queres, tens o poder de curar-me. É bonita essa oração, é bonita essa prece do leproso, porque ele não é arrogante, ele é consciente da sua lepra, ele é consciente da sua doença, ele é consciente do mal que lhe aflige, ele é humilde, ele é corajoso, ele se aproxima de Jesus, daquele que pode curá-lo, daquele que tem o poder para curá-lo, e está no querer dele curar. Aqui nós vemos uma coragem muito forte, né, de alguém que se aproxima de quem tem a cura e de quem pode curar, e faz sua oração humilde, né, de joelhos, né, e muito curta, mas muito direta, muito eficaz. Depois, Jesus cheio de compaixão. Eu fui olhar hoje também o original grego. Interessante como foi feita a tradução desse texto, né? Aqui foi colocada a palavra compaixão, mas curiosamente no original grego não tem compaixão. Aqui a tradução foi feita pelo contexto todo, né? Pelo contexto todo. Mas no original aborrecido, né? Quando você lê o contexto do evangelho inteiro, você entende porque que o tradutor colocou compaixão. Ele permite que ele se aproxime. Então, o aborrecimento aqui de Jesus não é com o leproso. O aborrecimento de Jesus aqui é com a lepra. É com a doença, é com o mal, né? Não é com o leproso, né? Então, por isso, São Marcos coloca Jesus cheio de aborrecimento. Mas esse aborrecimento não é com o leproso, é com a lepra, né? É com a lepra, né? Que Jesus, cheio de compaixão, estende a mão, toca nele e diz: eu quero, fica curado. Então Jesus o manda logo embora, falando com firmeza, né? Não contes nada disto a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação que Moisés ordenou como prova para eles, como nós vimos na primeira leitura tirada do livro do Levítico, né? As recomendações. Ele foi e não seguiu nenhuma recomendação de Jesus. Começou a divulgar muito o fato, e por isso Jesus não podia mais entrar na cidade publicamente. Ficava fora em lugares desertos, de toda parte vinham procurá-lo. O interessante é como termina esse evangelho, porque começa com o homem segregado, mas termina segregado Jesus, né? Começa com um homem leproso, Jesus estende a mão, toca nele, ele fica curado, mas o homem começa a divulgar muito o fato, né? Por isso, aquilo que aparece nos 4 evangelhos, mas que no evangelho de São Marcos aparece de um modo mais explícito, que se chama do segredo messiânico, né? E nós vemos aparecendo isso nesse primeiro capítulo, pelo menos umas 3, 4 vezes, Jesus dizendo: não conta nada a ninguém, não revela nada a ninguém. O povo de Israel vivia na expectativa do Messias, mas eles esperavam que o Messias fosse um político. Eles esperavam que o Messias fosse uma espécie de popstar, de alguém que estivesse na mídia, de alguém que estivesse na boca do povo, de alguém que estivesse na boca dos grandes centros da sociedade da sua época. E Jesus, ele não é um popstar, Jesus não é um curandeiro, Jesus não é um político. Ele não se identifica com esse tipo de messianismo. Por isso, todas as vezes em que tentam identificar Jesus como um Messias, nessa linha Jesus foge.
Jesus corre, Jesus diz, não conta para ninguém, não divulga o fato, porque isso, em vez de ajudar, a missão de Jesus atrapalha, porque as pessoas não vão procurá-lo, vendo nele o Filho de Deus, aquele que revela ao Pai, aquele que anuncia e que traz a boa nova do reino. Vão identificar Jesus somente como curandeiro, como alguém que faz milagres, como uma espécie de mágico, como uma espécie de mago. E Jesus não é isso. Jesus não alimenta esse tipo de ideia. Jesus antes foge disso. Jesus não é o curandeiro, Jesus não é um fazedor de milagres, né? Se aqui de repente acontecesse de eu estender a mão sobre alguém, a pessoa ficar curada, a pessoa sai divulgando, daqui a 3 dias essa igreja não entra mais ninguém lotada de doentes pedindo que eu imponha a mão e que cure, né? E isso acontece em várias partes do Brasil. Volta e meia aparece alguém com pretensos dons de cura, e as pessoas correm, as pessoas vão atrás disso, porque querem um milagre, querem ser curadas de seus males, querem ser curadas de suas doenças, das doenças que afligem seu corpo, que afligem sua carne. Mas muita gente que pede a cura de suas doenças, pouco está preocupada em converter seu coração, pouco está preocupada em mudar de vida. Mas o que acontece quando você se cura de uma doença? A nossa vida acontece, os dias se sucedem. Você se cura de uma doença hoje, amanhã você adoece de novo. E qual é a consequência disso? Vai chegar um dia em que uma doença para nós será fatal, em que uma doença irá tirar a nossa vida. Quando você se preocupa somente em curar o corpo de uma doença que te aflige no momento, de uma doença momentânea, claro, aquela doença castiga, aquela doença nos causa dor, nos causa sofrimento, mas deve servir para nós de sinal, deve servir para nós de sinal, sinal da nossa fragilidade, sinal da nossa pequenez, sinal que nós não somos onipotentes, sinal que nós não podemos tudo, sinal que nós precisamos de Deus. Por isso, as curas de Jesus, Jesus não gosta de chamar de milagres, pelo menos o Evangelho de São João não gosta de chamar milagres. Os sinóticos chamam milagres, porque o milagre dá a entender somente uma cura pontual em prol de uma pessoa. Mas todos os milagres de Jesus, São João usa a expressão sinais, todos os milagres ou sinais de Jesus não querem dar relevo à pessoa que realiza a Jesus. Pessoa que realiza, né? Depois nós vamos ver a cura do paralítico, né? Na cura do paralítico, em que o homem paralítico é apresentado até Jesus, e Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados. E eles se escandalizam com isso, né? Eles se escandalizam por isso, porque eles queriam ver Jesus curar num dia de sábado, só que Jesus os escandaliza mais ainda, quando diz: os teus pecados estão perdoados. Eles queriam que eu os escandalizasse para ver se eu iria curar num dia de sábado. Eu dou para eles um motivo maior de escândalo: os teus pecados estão perdoados. E aí eles que esperavam ser escandalizados ou ter um motivo para ir contra Jesus, ele desobedece à lei do sábado, eles saem com um escândalo maior ainda: ele perdoa os pecados. Ele perdoa os pecados, o que para um judeu, só Deus tem o poder de perdoar os pecados. Mas aí Jesus responde para eles, para que vocês saibam que eu sou o enviado do Pai, e que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados. Agora é fácil dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda. E ele agora levanta, pega a sua cama e anda. Ele vai não só curado da sua deficiência, da sua doença, mas ele vai também reconciliado e perdoado por Jesus, né? Então a cura maior que o Senhor quer fazer na humanidade é exatamente essa. O Senhor quer curar os corações feridos pelo pecado, porque aquilo que a lepra faz na nossa carne, nos desfigurando e segregando os homens entre si e com Deus, porque o leproso não podia jamais entrar na sinagoga,
Um leproso jamais poderia entrar no templo para ofertar a Deus seus sacrifícios. Portanto, o leproso ele era um segregado dos homens e segregado de Deus, afastado, separado, isolado. Aquilo que a lepra fazia na carne, o pecado faz de um modo silencioso e às vezes quase que invisível na nossa alma. O pecado vai desfigurando a imagem de Deus em nós, vai mutilando a imagem de Deus em nós. O pecado nos distancia de Deus ao ponto de um homem ter medo de se aproximar de Deus, né? Ter medo de se aproximar de Deus. Tem gente que quando se aproxima do padre para se confessar, tem gente que treme tanto, as pessoas tremem tanto e tem tanto medo, e o povo se esquece do que vai contar, do pecado, e passa mal. E passa mal, é impressionante isso. Mas isso é medo de quem? Eu acho que não é medo do padre, não é medo de mim, né? Eu acho que não é medo de mim, né? Não é medo da minha pessoa, mas é medo de Deus, é medo de Deus. Eu vi isso acontecendo com a criancinha, que eu fui atender a confissão dela para a primeira comunhão, aos pecados de uma criança, né? Pecadinhos simples, pecados de uma criança. Mas a menina que era acostumada comigo, brincava comigo, eu chego na comunidade, a menina brinca comigo, vem, me abraça e brinca e tudo. No dia da confissão, a menina veio aos prantos, arrastada pela mãe. Eu ouvi os gritos dela e a menina soluçava. Aí eu, vem cá, tentei acalmar a menina, vem cá, senta aqui, né? Senta aqui, respira, né? Respira, eu não vou gritar com você, eu não vou te bater, eu não vou te fazer mal, eu não vou fazer nada com ela. Acalmei a criança, né? Até que ela parou de chorar, porque soluçava, até que ela se acalmou. Pronto, acalma, pronto. Vamos agora começar a confissão. Vamos agora começar a confissão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente faz as orações iniciais do sacramento da confissão. E eu comecei a confissão com ela. Vamos lá, vamos começar, né? A gente começa fazendo algumas perguntas. A menina foi respondendo confissão. Até que a confissão andou. Depois dei a absolvição dela. Passei a penitênciazinha que ela ia fazer. E pronto, não precisa você ter medo, né? Não precisa você ter medo. Não foi, né? Mas quem coloca esse medo no coração da gente? Quem coloca esse medo no coração de uma criança que nunca tinha se confessado? Uma criança que nunca tinha se confessado, que nem matéria grave tinha, né? Nem matéria grave tinha, né? Quem coloca esse medo? É o diabo. É o diabo que coloca dentro do coração da gente o medo de Deus, para que a gente se mantenha distante de Deus, se mantenha longe de Deus. Por isso esse leproso ele foi muito corajoso quando ele se aproxima de Jesus, quando ele vai até Jesus, e ele vai consciente da sua lepra, ele vai consciente do seu pecado, consciente do seu pecado e consciente de quem pode curá-lo, Jesus. Ele vai, e é interessante, é bonito isso, porque a gente vê uma velocidade, uma pressa nesse texto, e uma pressa por parte de Jesus, né? Uma pressa por parte de Jesus, né? Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, ou cheio de aborrecimento por causa da lepra, que faz isso com o ser humano, por causa do que o pecado faz com a gente. Jesus, cheio de aborrecimento, Jesus numa velocidade estende a mão, toca nele e diz: eu quero, fica curado. A arte, ela ajuda a gente a compreender as coisas, né? Quando nos dá a visualização das coisas, né? Na Capela Sistina tem uma pintura muito famosa de Michelangelo, que é exatamente a criação de Deus. E o artista, ele no ato da criação, ele pintou a criação, o ato criador de Deus, uma das pinturas famosas, que é o toque de Deus.
em que lá você vê Deus todo estendido para tocar o homem, todo estendido para tocar o homem, e mostra Adão todo retraído, deitado, né? Mostra Deus todo inclinado e Adão todo reclinado, né? O dedo de Deus quase que em riste, querendo alcançar o dedo do homem, e o dedo de Adão estendido para Deus assim, né? Abaixado, né? E quando você olha ali de baixo, né? Olhando aquelas pinturas famosas, a gente quase que tem a impressão de que, e o desejo, Adão toca, é só ele levantar o dedo e ele toca a Deus, né? E de fato é isso. Deus está todo inclinado e todo pronto para nos curar. Mas será que eu quero ser curado? Porque uma coisa difícil é você tratar alguém que não quer ser tratado. Você tratar alguém que não quer ser tratado, né? Você tratar uma criança que não quer tomar o remédio. O menino grita, o menino esbraveja, você dá o xarope e ele cospe. Ele não quer o remédio amargo, mas é o remédio que vai curar, é a cura. Mas ele não quer, né? Ele não quer. E se o menino não quiser tomar o remédio, ele vai, né? Ele vai ficar doente, ele vai continuar doente por mais tempo, né? Até que ou ele é vencido pelo cansaço, pela doença, né? Ou ele se cansa de ficar doente e aceita o remédio, né? Mas tem que cair em si, né? Como o filho pródigo no Evangelho de São Lucas, né? Ele caiu em si. E quando caiu em si, pronto. Pequei contra Deus e contra o meu Pai. Vou voltar. Ele se converte, aceita a cura, aceita ser curado, né? Aceita ser reconciliado, né? Coisa difícil é curar quem não quer ser curado, é tratar quem não quer ser tratado, né? Um idoso, você vai dar o remédio para o idoso, não quero, esbraveja, e lhe xinga, né? E lhe xinga, você não é minha mãe, você não, né? Esbraveja, mas precisa do remédio, precisa dele, mas ele não tem consciência de que precisa do remédio, né? Então coisa difícil é tratar, é curar quem não quer ser curado, né? Coisa difícil também é reconciliar quem não quer ser reconciliado, é perdoar quem não quer ser perdoado, né? Da parte de Deus, eu quero, fica curado. Agora fica a grande questão, eu quero ser curado, eu quero ser reconciliado com Deus, eu quero converter o meu coração, eu quero mudar de vida. Vai chegar agora o tempo da quaresma, o tempo propício para isso, né? E isso vai ser muitas vezes proposto para nós. Volta para o Senhor teu Deus, deixa-te reconciliar com Deus, é agora o tempo favorável, é agora o tempo da reconciliação, deixai-vos reconciliar com Deus, né? O tempo da quaresma agora vai fazer a nós esse apelo, volta ao Senhor teu Deus, voltai ao Senhor teu Deus, deixai de lado a maldade, a injustiça, o pecado, a lepra, que está te desfigurando, que está te afastando de Deus, que está te afastando dos teus irmãos, que está te afastando das pessoas que tu ama e que te amam. O pecado faz isso, o pecado faz isso. Reconhece a tua lepra, reconhece o teu pecado e busca aquele que pode te curar, busca aquele que pode te purificar. Da parte de Jesus, Ele quer. Agora da minha parte, será que eu quero, né? Interessante é que nesse evangelho, Jesus toma o lugar do leproso, né? No fim do evangelho termina Jesus fora da cidade, escondido, não podia mais entrar dentro da cidade, né? No fim do evangelho, Jesus é o leproso, né? E as pessoas iam de todos os lugares procurá-lo fora das cidades, né? Fora das cidades.
E aqui vai ao encontro daquilo que o profeta Isaías, no capítulo 53, fala: Ele tomou sobre si o peso dos nossos fardos. E a culpa que deveria recair sobre nós, Ele tomou sobre si. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, Na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. irmãos e irmãs em Cristo, oremos para que todos os que sofrem descubram no amor de Deus e nas palavras de Cristo remédio para os seus males, e peçamos com toda a confiança: pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pelas dioceses e paróquias do mundo inteiro, para que o Senhor as conserve na unidade e na paz, e elas ajudem os homens a caminhar para Deus. Oremos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pelos fiéis e pelos catecumenos das nossas paróquias, para que Deus perdoe as suas fraquezas, dissipe os seus temores e aumente a sua coragem. Oremos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pelos homens e mulheres que creem em Deus, para que não deem escândalo a ninguém com o seu modo de viver, e acolham com respeito e delicadeza quem deles se aproxima. Oremos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pelos doentes que mais sofrem, para que encontrem alívio na misericórdia de Cristo e na dedicação dos que os tratam e assistem. Oremos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pelos fiéis da nossa comunidade, para que não busquem o próprio interesse, mas procurem sempre o bem de todos. Oremos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, que para curar e salvar o mundo lhes destes o vosso Filho muito amado, ajudai-nos a ver nele o nosso modelo e a colocarmos-nos a serviço uns dos outros. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amassado na renúncia do amor, e agora trago a ti, Senhor. Não mais como trigo, mas como minha vida, o pão de minha vida, entregue com Jesus. Toma-me em Jesus, ó Pai, toma-me pão e vinho deixa andar, minha vida, meu cantar, minha oração. Toma-me em Jesus, ó Pai, toma-me pão e vinho deixa andar, minha vida, meu cantar, minha oração.
abrir os olhos velhos e o Espírito novos viver. Eu venho mirando a Ti, Senhor. É o rio da vida nova que o Espírito gerou em mim. O cálice minha vida entregue com Jesus. Toma meu ser em Jesus, ó Pai. Toma meu ser, come vinho nesse altar. Minha vida, meu cantar, minha oblação. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Este sacrifício, Senhor, nos purifique e renove, e seja causa de recompensa eterna para os que fazem a vossa vontade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Nós reconhecemos que pertence à vossa imensa glória socorrer a nós mortais com a vossa divindade e servir-vos da nossa condição mortal como remédio para nos libertar da morte e abrir-nos o caminho da salvação por Cristo Senhor nosso. Por Ele os coros dos anjos adoram a vossa grandeza e se alegram eternamente na vossa presença. Concedei também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos, a fim de que se tornem o corpo e o sangue do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora ao Pai o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão aos céus. E enquanto esperamos sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós o suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja que caminha neste mundo, com vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Gregório, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, e os outros ministros, e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós, saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que o pediram. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. E o Espírito de Cristo ressuscitado, saudai-vos com sinal de paz. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende
de piedade, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Eis aqui a fonte do viver, o pão e o vinho no altar sustenta a humanidade, e em procissão vou receber o Cristo vivo a se doar para a eternidade. Todos têm o seu lugar nesta mesa singular de fraternidade e vida. Eis a tua vitória, vai além da história, amor tão grande assim. Eis o meu corpo, partido por ti, fazer isto em memória de mim. Eis o meu sangue derramado na cruz, venham todos a mim, eu sou Jesus. Eis aqui a fonte do viver, o pão e o vinho no altar sustenta a humanidade, e em procissão vou receber o Cristo vivo a se doar para a eternidade. Todos têm o seu lugar nesta mesa singular de fraternidade e vida. Eis a tua vitória, vai além da história, amor tão grande assim. Eis o meu corpo, partido por ti, fazer isto em memória de mim. Eis o meu sangue derramado na cruz, venham todos a mim, eu sou Jesus. Venham todos a mim, eu sou Jesus. Deus é capaz
capaz de transformar tua vida. O impossível Ele fará, porque és precioso aos teus olhos. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. É preciso crer e se entregar sem medo. Ele nunca vai tirar a tua liberdade se não queres. Mas se te entregas sem reservas, tua vida se transformará. Então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham abundantemente, diz o Senhor. Oremos. Senhor, que nos fizestes provar as alegrias do céu, dai-nos desejar sempre o alimento que nos traz a verdadeira vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Os avisos. Próxima quarta-feira de cinza, missa às 7 da manhã e às 19 horas da noite, às 7 horas da noite. Inscrições abertas para o batismo de crianças, procurar a secretaria paroquial. A Pastoral do Bom Samaritano está recebendo doações. Estamos pedindo encarecidamente que vocês doem alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal para ajudar as famílias carentes. A nossa paróquia está precisando muito da doação de cada um de vocês, então doe. Traga 1 quilo de alimentos e material de higiene. Só também passando mais um aviso, na próxima terça-feira, dia 13, nós não teremos missa ao meio-dia, tá certo?
Quarta-feira, missa às 7 da manhã e às 19 horas. E também na comunidade Pauliceia às 17 horas. Próxima quinta-feira também confissões a partir das 5 horas da tarde e adoração Santíssimo, missa e adoração Santíssimo Sacramento às 19 horas, tá certo? Também estão abertas as inscrições para o batismo de crianças. Então, crianças em idade de batismo, procurar a secretaria da paróquia para fazer a inscrição, tá certo? Vamos agora ficar de pé e pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor volva para vós a sua face e se compadeça de vós. Amém. O Senhor volva para vós o seu olhar e vos dê a paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma vida nova em Cristo, venha experimentar, e de coração rendido, dia a dia se entregar, com os olhos para o alto, para que menos depender, para o mundo estamos mortos, nossa vida é escondida, está em Deus, nasce pro céu, olhe mais longe.